Ok, pessoal, muito boa noite a todos os que estão nos acompanhando aí nessa vídeo. Se me permite, eu vou dar início à nossa apresentação, nosso primeiro ciclo de estudos avançados em tecnologias computacionais. Temos a honra hoje de estar recebendo a professora Thalita Santana, que vai nos brindar aí com essa apresentação de por que aprender visão computacional. Nós estamos, Thalita, com uma série de alunos, inclusive usando lá os laboratórios do Instituto Federal de Santa Catarina. Queremos agradecer ali os organizadores, o Paulo, o Cristiano, o professor Vilar, coordenador do curso, e vamos dar início, então, a essa apresentação. Inicialmente, se me permite, eu estou permitindo as entradas aqui do pessoal, mas eu gostaria de comentar o currículo da professora Thalita, e aí depois eu passo a palavra para a Thalita poder dar continuidade, então. A professora doutora Thalita Santana é técnica em agropecuária pelo Instituto Federal Catarinense, campus Camboriú, graduada em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em zootecnia também pela Universidade Federal de Viçosa. Integrou o grupo de discussão em genética e melhoramento animal e o laboratório de inteligência computacional e aprendizado estatístico na Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, atua como professora convidada no curso de pós-graduação Lato Sensu em inteligência artificial e computacional, ministrando as disciplinas de análise de imagens e visão computacional, processamento de linguagem natural, com foco em LLM, na Universidade Federal de Viçosa, além de estar atuando como pesquisadora visitante na Universidade de Wisconsin, Madison. Ok, Thalita, com você, então, para dar continuidade. Obrigada, professor Lidemir, pela apresentação. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, né, plena segunda-feira, às 7 horas. Eu gostaria de comentar brevemente que, para mim, é um privilégio quando o professor Paulo me convidou, porque, como a professora Lidemir falou, primeiro porque eu sou catarinense, né, então a gente tem um viés, e segundo porque o Instituto Federal Catarinense foi também a minha casa, né, por 3 anos, e foi uma experiência que foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu acredito que nada do que eu construí depois de que eu participei do Colégio Agrícola teria sido assim da mesma forma. Então, me abriu portas que eu sou muito grata até hoje. Para mim, assim, mais importante do que eu ter feito mestrado e doutorado, mais importante que eu ter vindo para cá, foi ter a experiência no Instituto Federal. Então, para quem está aí hoje, né, tendo essa experiência, aproveitem, porque o futuro que eles esperam é realmente excepcional, eu não tenho dúvida disso. Então, bom, a gente vai falar um pouco sobre visão computacional. Eu queria perguntar para vocês se alguém já teve alguma experiência com visão computacional ou com inteligência artificial, para eu poder entender quem são os alunos, né, que estão acompanhando. Se vocês puderem só responder no chat, não, Taylor respondeu que não. Mais um aluno pediu permissão. Então, a maioria, né, dos estudantes não... Carlos, pode falar. Arthur também falou que não. Não sei se alguém... Carlos, acho que abaixou a mão. Eduardo também quase nenhuma. Então, joia. O tema, né, da minha apresentação é por que aprender visão computacional, né, e quais são algumas aplicações e oportunidades para profissionais da área de sistema de informação. Né, para começar, né, a definição de visão computacional, ela é um campo interdisciplinar que lida com
como os computadores podem ser capacitados para obter alguma compreensão de alto nível a partir de imagens, ou seja, na visão computacional, a gente está querendo ensinar a máquina a enxergar como os humanos enxergam. E aí tem uma série de desafios, outros pontos positivos, mas é um campo, né, interdisciplinar que tem chamado bastante atenção nos últimos anos, principalmente na última década, por conta também do desenvolvimento das máquinas, né, dos computadores. Né? Os computadores, eles estão cada vez mais sofisticados, então eles têm capacidade de processar, né, uma alta demanda de dados, né, de informação, de imagem, que são informações mais complexas, né, do que aqueles números que a gente está acostumado a lidar, né, com tabelas, né, na estatística tradicional. Então, eu acredito que hoje todos vocês interagiram com algum sistema de visão computacional. Existem vários exemplos, né, de aplicação de visão computacional no nosso cotidiano, e a gente pode começar com um exemplo bem comum, que é quando a gente pega o celular, né, e coloca a nossa digital para acessar o nosso celular, né? Isso é um sistema de visão computacional. E, sobretudo, né, em tempo real. Então, uma outra característica, né, dos sistemas de visão computacional é também ser em tempo real. Então, o reconhecimento biométrico, né, um dos campos do conhecimento, né, dos campos de aplicação do conhecimento que podem ser usados em visão computacional. Então, a gente vai para a autentificação biométrica, né, com digital, reconhecimento facial, reconhecimento de íris, né? Quem nunca postou alguma foto em alguma rede social e logo em seguida a rede social recomendou, olha, essa pessoa está na sua foto? Né? Um sistema de reconhecimento facial. Quando a gente transita pelos aeroportos, a Polícia Federal do Brasil tem um sistema muito robusto e sofisticado, né, para reconhecimento facial, para detectar se as pessoas que estão transitando por ali, né, não estão devendo nada para a justiça, etc. Então, são importantíssimos nos sistemas de segurança, né, marcação em mídia social, como eu comentei. Outro exemplo que tem ganhado bastante visibilidade na última década são os carros autônomos, os veículos autônomos, que utilizam visão computacional, a parte de detecção de objetos, para o veículo, né, andar sozinho. Então, né, o veículo, né, a máquina ali, no caso, o veículo, ele tem que entender, né, o que é o pedestre, o que é placa, o que é a rodovia, se tem gente atravessando ou não. Então, são muitas informações. Então, ele primeiro tem que, né, ele tem que fazer exatamente como o humano faz. Opa, eu estou dirigindo aqui, mas eu estou prestando atenção se tem pedestre atravessando, se aqui é uma calçada, se não é, se eu estou prestando atenção na placa, se eu posso virar ou não. Então, na detecção de objetos, né, a máquina, ela vai identificar objetos diferentes e construir o que chamam de caixa delimitadora, né, que é o bounding box. Acho que, opa, deixa eu, que o laser, essa caixa delimitadora, então, opa, aqui tem um objeto, então eu vou predizer qual que é esse objeto. É um carro, né, é uma pessoa, é a rodovia. Então, esses sistemas de detecção são bastante importantes para o sistema de carros autônomos, sistema de vigilância também, sistema para robótica, né, a máquina tem que entender quais são as peças, né, onde estão localizadas as peças que ela precisa montar, então tem que detectar o objeto, né, e hoje em dia, né, a mão de obra está cada vez mais escassa. E, na verdade, não é hoje em dia, né, não é de hoje, vem, né, com o tempo. Então, as máquinas têm tomado bastante espaço nesse sentido, né, de robótica para montar equipamentos, né, montar carros, também para detectar, né, por exemplo, aqui, né, o uso do EPI, ele é obrigatório, então, com o sistema, né, de câmeras, você pode identificar aquele funcionário, né, que está sem o capacete ou não, e chamar a atenção dele, olha, você não pode, né, etc. E isso é uma coisa que, eu não sei se no Brasil eles pegam tanto, prestam tanta atenção nisso, mas, por exemplo, aqui, nos Estados Unidos, toda obra que você vai, no Brasil eu sei que tem sempre, né, o arquiteto e engenheiro, né, o responsável técnico pela obra, a firma que está conduzindo, e é isso aí.
Aqui tem sempre a foto do EPI completo que o funcionário tem que estar vestido, porque imagina, né, você pode ocorrer uma série de acidentes, né, e para a empresa não é bom, né, para o funcionário não é bom, então é um outro exemplo bastante importante, né, do sistema de visão computacional. Outra parte, né, para controle de qualidade, né, você não precisa fazer o controle, ter uma pessoa olhando se o produto que você, né, a esteira ali na parte de indústria, né, se tá, qual produto que não está adequado com aquele produto que você quer, né, o que está fora do padrão ou não. Um sistema de visão computacional, ele pode identificar rapidamente, né, parar o sistema, né, solicitar um funcionário, olha, tira, ou uma máquina, né, um braço robô. Então, essa para a parte de inspeção industrial, detecção de defeitos, né, verificação de produtos, é uma outra aplicação importante. Outro ponto é a parte de assistência médica, então vai desde assistência à cirurgia, a diagnóstico diferencial, na detecção de doenças mais precocemente. Então aqui a gente tem, imagina, né, um humano. A gente, né, como humano, a gente vê o espaço, o espectro da luz visível, então a gente vê e consegue enxergar as cores, mas, por exemplo, o infravermelho, né, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue identificar também coisas, fazer raio-x, por exemplo, né? Então, o nosso sistema de visão, embora ele seja robusto, ele é muito limitado. Então, as máquinas, né, elas podem nos auxiliar de uma maneira muito, muito interessante, né? Com isso, porque a gente pode trabalhar com imagem 3D, imagem de raio-x, imagem térmica, entre outras imagens. Um outro exemplo é a questão da realidade aumentada. Eu não sei se vocês já jogaram, porque eu estou ficando um pouco velha, então estou um pouco desatualizada, mas vocês já jogaram aquele joguinho do Pokémon, eu acho que é Pokémon Go, que você ia pela rua catando os bichinhos? Aquilo ali é através de realidade aumentada, que né, tem um sistema de visão computacional que projeta a imagem né, no seu celular para aquele ambiente que você está. Então, né, uma sobreposição de conteúdo digital em ambientes, né, do mundo real. Hoje em dia, já é possível você fazer teste, né, de produtos no seu próprio celular. Esses dias eu fui comprar era alguma coisa de maquiagem, eu estava com dúvida na cor, e eu fui olhar no site da empresa e tinha lá um aplicativo para eu testar o produto. Então, eu, né, colocava a câmera na minha frente, via quais eram as cores que eu queria, e ele projetava em mim, então eu visualizava no meu celular, e via como que aquele produto ia ficar em mim. E isso não se restringe só a produtos de maquiagem, outra coisa é skincare, né, que aí o aplicativo faz uma varredura, olha, você tá com ruga, né, tô dando uns exemplos assim, porque eu gosto bastante dessas coisas, mas, então, identifica se você tem marca, se você não tem, então ele indica qual que é o problema que você tem, né, que você poderia melhorar, e te indica o produto. Então, uma parte que é bem interessante. Alguém fez uma pergunta, se eu vou olhar ali rapidinho, alguém mandou mensagem? Ah, tá, não, o pessoal tá mandando, acho que perícia de presença, né? Perdão. Então, é um outro exemplo, né, do nosso cotidiano, e tem se tornado cada vez mais cotidiano mesmo, mais empresas de olho nisso, né, porque hoje em dia todo mundo faz compra online, então, se a pessoa puder experimentar o produto antes de comprar, né, a experiência do cliente vai ser muito melhor. E o sistema de visão computacional, ele vai além disso, né? Hoje em dia, né, nos mercados, tem a parte de self-checkout, né? Então, você pode passar suas compras sozinhos e tudo bem. Ah, Thalita, mas isso aí não tem nada a ver com visão computacional, né? Porque, tudo bem, você tem a identificação aqui do código de barras e beleza, mas vejam, ó, que todo caixa tem uma câmera em cima. Por quê? Porque essa câmera não é só para filmar se a pessoa não vai roubar nada, mas também é para dizer, opa, tem um item no carrinho que não foi passado.
ou ele passou, ou ele colocou alguma coisa para levar para casa já na sacola, mas ele não passou. Então, o sistema ele faz isso, e no momento que ele identifica algum problema, o sistema trava, e aí sim uma operadora de caixa vai lá e ajuda, né? Por quê? Porque esses empregos, as pessoas não querem mais trabalhar em empregos assim, né? As pessoas estão se especializando cada vez mais. Então, as máquinas podem nos ajudar muito nessa parte, né? Primeiro porque é mais barato, muitas vezes é mais preciso, né? A máquina pode trabalhar 24 horas por dia, e aí as pessoas podem, de fato, se dedicar para aquilo que elas querem, né? Se especializar, né? E trabalhar em outras coisas, e podendo até desenvolver sistemas de máquina, né? Para serem implementados no futuro. E eu falei dessa questão de, né, a máquina pode trabalhar 24 horas, tem um supermercado aqui nos Estados Unidos, que é o Amazon Go, que ele funciona 100% autônomo. Eu acho que dentro da loja ficam alguns auxiliares, né, para se um cliente tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, etc., para, né, monitorar de forma geral, mas são lojas que funcionam sem ninguém, porque vejam aqui no teto, ó, que é cheio de câmeras. Então, tudo é feito por sistema de visão computacional, né? A pessoa passa aqui, é identificada, então ela vai lá, pega o que ela quer, coloca na sacola e vai embora. Por quê? Porque a partir do momento que ela colocou, que ela passou por aqui, pelo corredor, o sistema vai começar a fazer o tracking, né? Que é rastrear aonde a pessoa vai. Ah, mas Thalita, isso aí é uma coisa que é muito cara, né? Por que eles vão querer fazer um negócio que é tão complexo? Simplesmente, né, para a pessoa, né, que a pessoa vai lá, compra, né, não é muito mais fácil, não é muito mais barato ter um caixa, nem que seja um caixa, né, um de self-checkout, para a pessoa fazer o pagamento. O que eles estão fazendo aqui, né, não existe almoço grátis, eles estão coletando informação o tempo inteiro. Então, a partir do momento que você entra, né, que você passa pela catraca, eles estão fazendo o seu rastreamento, esse rastreamento está interagindo com a sua conta da Amazon. Então, eles sabem quem você é, a idade que você tem, o sexo que você é, né, qual gênero você é. E aí ele começa, bom, quantas vezes na semana essa pessoa vai no mercado? Que horas ela vai? O que ela compra? E outra coisa, estratégia de prateleira, porque aqui eles estão vendo o que a pessoa está comprando. Então, opa, por que ela escolheu um produto em detrimento do outro? Né? Tá realmente só no campo de visão dela, tá indo, essa pessoa está procurando mais embaixo, em outro lado, né? Ela está comprando mais produto orgânico ou não, então tudo isso é informação. Então, a informação, ela vale ouro, né? Então, é isso que eles estão querendo aqui, né? O investimento é altíssimo para o retorno. Provavelmente essas lojas não dão retorno. O retorno deles é o quê? É o banco de dados. Esse é o retorno deles. Então, vejam, né, que eu dei vários exemplos de aplicação da visão computacional no nosso cotidiano e tem se tornado cada vez mais frequente, né, e hoje em dia todo mundo sabe dar pelo menos um exemplo de sistema de visão computacional, e é um campo que ele é interdisciplinar. Então, existe oportunidades, né, para várias pessoas, né, de várias áreas de várias áreas do conhecimento, né, para trabalhar. Então, oferece muitas oportunidades, né, e para quem é de sistema de informação, ainda mais. Por quê? Porque se vocês conhecerem as técnicas, vocês podem aplicar para qualquer coisa. Vocês têm ainda mais conhecimento. Por exemplo, a minha formação, o professor Ademir comentou, é zootecnia. Eu entendo, agora eu entendo bastante de visão computacional, mas, assim, o meu background todo é Animal Science, é zootecnia. Então, eu saí do aplicado e tive que voltar para entender a análise de dados. É lógico, a minha área tinha muito de estatística, mas foi muito mais desafiador para quem já está no campo aplicado, por exemplo, um médico que quer usar inteligência artificial, que quer usar sistema de visão computacional, do que para vocês que já têm uma formação que vai
que culmina mais para a parte de análise de dados. Então, vocês têm uma formação bem mais robusta para trabalhar em várias áreas do conhecimento, assim, aplicados a várias áreas. Então, dentre as áreas, né, que vocês podem trabalhar, né, em algumas oportunidades interessantes, eu elenquei aqui algumas. Primeiro, é desenvolvedor de software, né, para integrar sistemas de reconhecimento facial e aplicativos web ou mobile. Analista de sistema para integrar esses módulos de inteligência artificial com aqueles de planejamento, né, de recursos da empresa. Então, para controlar, né, estoque por leitura de imagem, fazer, né, e aí vai para campo de financeiro e contábil, recursos humanos, produção, né, então, dentro todos esses sistemas que tem que ter dentro de uma grande empresa. Como eu já comentei, a parte de analista de dados, então, organizar, armazenar, né, processar grandes volumes de dados visuais, né, por exemplo, imagem de satélite, imagem de câmera de segurança. Então, construir, né, um pipeline de dados, né, com imagens para alimentar modelos de AI, e a gente vai ver que a parte de visão computacional, ela não é restrita apenas à inteligência artificial. A gente tem que processar a imagem só com inteligência artificial? Não necessariamente, depende do seu objetivo. Mas, né, a inteligência artificial foi um, né, dos grandes avanços dos sistemas de visão computacional. Outra coisa é a questão de gestão de projetos, né, de TI, então, liderando equipes multidisciplinares em projetos que envolvem visão computacional aplicada, né, aos negócios, então, gerenciar a integração de sistemas e novas soluções baseadas em imagens, né, como eu já tinha comentado. A parte de arquiteto de sistemas também, né, que planejar as estruturas de nuvem para processar imagem, né, vídeos em tempo real, que o vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Então, né, um exemplo seria monitoramento de segurança inteligente, né, então define padrões de integração, né, de APIs com divisão computacional em plataformas corporativas, né, então, vejam, vocês, assim, têm um embasamento técnico muito forte para atuar dentro do campo de visão computacional. E também um profissional, né, que trabalha com a experiência do usuário e também com a interface do usuário. Então, bom, a gente desenvolveu tudo, como é que eu vou apresentar isso para o usuário final, né, que tem que ser uma plataforma uma friendly, né, tem que ser alguma coisa amigável para a pessoa que vai utilizar no dia a dia. Então, né, trabalhando com essas explicações, por exemplo, de realidade aumentada e na interação por visão. Então, por exemplo, né, que eu citei de a gente entrar num site de compra e vai utilizar a realidade aumentada. O usuário só está com a parte final, né? Ele só está vendo o aplicativo. Então, os profissionais de sistema de informação podem atuar muito facilmente nessa parte de usuário também. Então, como eu comentei, né, a gente quer ensinar os computadores a pensarem. Então, né, como os computadores podem ser capacitados para obter essa compreensão em alto nível que o ser humano tem limitado ao espectro da luz visível. Então, quais são, né, os recursos, quais são as áreas técnicas, né, que capacitam os computadores a entender essas imagens? Algumas eu já comentei, né? Então, estatística e probabilidade, né? A pessoa que vai trabalhar com visão computacional tem que ter um background muito forte em estatística, processamento e análise de imagem, que são duas coisas diferentes, a gente vai ver. Inteligência artificial, então, utilizando métodos de aprendizado de máquina, métodos de aprendizado profundo, né, que são os deep learning, parte de engenharia de dados e big data, né, porque quando você trabalha com imagens, você trabalha com um grande volume de dados, e às vezes dados diferentes, né, porque às vezes pode ser uma imagem colorida, pode ser uma imagem 3D ao mesmo tempo, então essa parte de engenharia de dados é bastante importante, e a parte de programação,
e engenharia de software. Então, que seria mais para a parte de construções, né, de pipelines visuais e APIs, a integração com outros sistemas, como sistemas web, mobile, sistemas embarcados. São algumas das áreas do conhecimento que são importantes para quem vai trabalhar com visão computacional. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Acho que não, né? O Jonathan, no Japão, Jonathan comenta assim, no Japão já tem mercados que funcionam sem funcionários, apenas com câmeras que registram produtos pegos e calculam o preço para pagar no caixa, tudo com câmeras e balanças, né? Câmeras e AIs e balanças, exatamente, aqui nos Estados Unidos também. Ótimo comentário, Jonathan. Deixa eu voltar aqui. Então, joia, eu comentei, né? Sistema de visão computacional, o que é um sistema de visão computacional? Como eu falei, a gente está querendo ensinar as máquinas a enxergarem. Então, ele é análogo, né, ao sistema de visão humano. Então, basicamente, como funciona o nosso sistema de visão humano, né? A luz é refletida por um objeto, né? Ela chega na nossa retina, né, onde os nossos fotorreceptores vão enviar esse impulso luminoso para o cérebro, né, pelo nervo óptico, e esse impulso, depois que chega no cérebro, a gente vai interpretar. Bom, né, como a gente já teve muitos exemplos ao longo da vida, eu sei que isso aqui é uma banana, isso é uma maçã, isso é uma laranja, uma pera. E uma coisa, né, para quem que eu acho que fica fácil de entender inteligência artificial, a inteligência artificial, ela trabalha como o cérebro humano trabalha. Então, trabalha com exemplos. E a partir dos exemplos, né, na inteligência artificial, a gente chama de features, tem bom, eu sei que a banana tem um formato mais alongado, a maçã eu sei que é vermelha, a laranja é laranja. Então, por meio desses descritores dos objetos que a gente, né, que são chamados de features, ou provavelmente vocês já tiveram em estatística, são as variáveis que são variáveis descritivas, né, variáveis explicativas. Lá, pensa lá em modelo, né, uma variável y. Então, eu tenho um y em função, né, de x, né, o que está explicando o y? Então, a inteligência artificial, ela precisa dessas descrições, né, dessas variáveis, para explicar o que ela está vendo. E ela vai aprender com exemplos. Então, quanto mais exemplo a gente dá para uma inteligência artificial, e aí tem vários modelos de inteligência artificial, melhor ela vai ser. Só que a inteligência artificial, ela vai ser o quê? Específica para um problema. Ou seja, se eu quero implementar um sistema de visão computacional numa feira, eu tenho que treinar os dados com batata, né, com vegetais, salada, fruta. Se eu treinar os dados com imagem de cachorro e gato, não vai funcionar, né? Eu preciso que ela seja treinada com o mesmo exemplo. Porque é assim que a gente aprende, que o ser humano aprende, e a inteligência artificial vai aprender assim também. Por exemplo, o meu filho, ele tem 2 anos. Ele é alucinado por trator e caminhão. Então, ele tem uns quebra-cabeças em casa, então ele sabe o que é um trator, o que é um caminhão, e ele sai na rua, agora ele sabe identificar o que é um trator e o que é um caminhão na vida real. Por quê? Porque ele teve exemplos. Então, a inteligência artificial vai trabalhar da mesma forma que o ser humano. Então, voltando, né, para a parte de sistema de visão humano, a parte de sistema de visão computacional é a mesma coisa, ele vai imitar o sistema de visão humano. Então, aqui, né, eu vou ter o meu exemplo, só que, em vez de eu ter, né, um olho, eu vou ter uma câmera que vai digitalizar, né, essa cena, essa informação,
E essa informação, né, essa imagem digital, ela vai ser processada por um computador, que seria o cérebro humano, e o computador, ele vai ser capaz, né, de interpretar essas informações, baseado em processamento e análise de imagem, para nos dar, né, a resposta final, né, o que são essas frutas que a gente está trabalhando. Mas esse sistema, né, ele tem que ser treinado com o conjunto de dados, né, que a gente vai querer explorar no futuro. Não adianta treinar um sistema, né, para verdureira com cachorro e gato, sendo que você vai predizer laranja e maçã. Então, joia, então, beleza, você falou, né, que a gente quer ensinar um computador a pensar como a gente e a enxergar como a gente. Então, para a gente, uma imagem, né, se a gente fechar o olho, a gente não tem mais imagem, né, porque a gente precisa da luz refletida. E o que é uma imagem para um computador? Então, a gente vê a imagem assim, né, uma imagem colorida. O que é uma imagem colorida para um computador? A imagem, ela pode ser também em tons de cinza, então, ou seja, só cores em cinza, ou uma imagem binária, ou seja, uma imagem preto e branco. Então, o que é isso para o computador, de fato? A imagem, vocês já devem ter ouvido falar sobre o pixel. O pixel é o menor elemento da imagem. Então, a imagem é formada por um monte de pixels. E cada pixel vai ter uma cor diferente. E aí, quando né, a nossa visão humana ela é limitada. Então, quando a gente vê uns pontinhos bem pequenininhos, né, eles começam a se misturar. Então, para a gente, dá a sensação de uma cena, né, quando a gente vê uma foto. Então, para a gente, né, as cores estão ali misturadas, a gente tem essas sensações de cores, né, a cor é uma sensação do cérebro humano. Mas para o computador, vamos pensar lá, é uma matriz. Então, vamos pensar numa matriz 3x3. Então, a imagem vai ter 3 linhas de pixel e 3 colunas de pixels. Então, né, no total vão ser 9 pixels, né, uma matriz 3x3, imagem 3x3. Então, cada elemento dessa matriz é o nosso pixel, e cada pixel vai ter um valor. Esse valor é chamado de resolução do brilho, que ele pode ter 256 valores diferentes, e valores inteiros, então vai de 0 a 255, sendo que 0 é a ausência de cor, é o preto, e 255 é o branco, que seria a soma de todas as cores. Então, beleza, tá, Thalita, ok, você falou que a imagem é uma matriz, cada matriz vai ter um elemento, e tem 256 combinações de cores. Ok, aqui eu estou vendo em nível de cinza, aqui eu estou vendo colorido. Como assim, né? Quando a gente tem uma imagem em tons de cinza, a gente tem uma matriz só. Então, essa matriz vai variar em tons de cinza. Então, vai ser o preto até o branco, mas tudo em tons de cinza, né? Vai ser um gradiente. Quando a gente fala da imagem colorida, a imagem colorida, vocês já devem ter ouvido falar, né? Imagem RGB. Então, R, né? O vermelho, o G de verde e o B, né, de azul. Então, a imagem colorida é uma imagem de 3 bandas, então são 3 matrizes. Cada matriz vai variar em tons de vermelho, verde e azul. Então, esses 3 tons combinados dão um número finito de cores. Então, dão uma sensação finita de cores para a gente. Então, quando a gente está vendo uma imagem colorida, na verdade, a gente está vendo 3 matrizes referente a 3 cores, e esse é só um do sistema de cores, tem outro sistema de cores. E aí, essa combinação é que dá a sensação das cores que a gente entende. Legal, interessante, mas por que é 256 e por que esse valor, ele tem que ser inteiro? Então, vai variar de 0, vai ser 0, 1, 2, 3, até 255. Por que é assim?
Eu acho que vocês entendem muito melhor do que eu, né? Então, lembrem, qual que é a menor unidade de informação de um computador? É o bit, né? E o bit, ele varia o quê? 0 e 1. Então, o computador, ele tem que ser capaz de enxergar essa imagem também. Então, como ele enxerga essa imagem, né, no sistema binário, né, no sistema de bit. Então, quando, né, a gente fala, né, que uma imagem é 8 bits por pixel, lembra que eu falei que são 256 tons de cor? É por conta do bit. Então, o bit eu tenho duas possibilidades, né, ou 0 e 1, e eu vou ter lá 8 lacunas. Então, eu vou ter quais são todas as possibilidades que eu posso ter, em termos binários, dentro desse 8, dentro dessas 8 lacunas. Então, isso aqui dá uma combinação de 256. Essa aqui é a resolução do pixel, que é a resolução do brilho. Então, né, a gente fala, a imagem 8 bits. Provavelmente, a maioria das imagens é 8 bits, mas tem imagens, por exemplo, para fins gráficos, né, quando a pessoa gera impressão, etc., que pode ser até 16 bits. E tem outros, né, mais combinações. Por quê? Porque vai te dar mais combinações de cores. Só que o nosso sistema de visão humana, ele é limitado. Então, no cotidiano, a gente não consegue distinguir, um azul claro, azul escuro, azul piscina, ciano, eu estou falando esses tons aqui porque eu sei, mas assim, estou falando todo esse gradiente, a gente começa a não saber distinguir. Então, não tem o porquê ter mais bits nesse pixel. Então, né, quando a gente tem uma imagem de 8 bits, né, por pixel, a gente tem essas 256 combinações de cores. Então, para imagens em tons de cinza, eu tenho só isso. Para imagem colorida, eu tenho 3 canais de cor. Então, se cada canal, né, usa 8 bits, a gente vai ter lá 256 ao cubo, que dá mais de 16 milhões de cores. Imagina, eu com certeza não consigo distinguir todas essas cores. Então, é uma quantidade suficientemente grande para a gente conseguir colorir, né, a cena em termos de computador. Então, quando a gente fala isso, a gente está pensando só no espectro, né, da luz visível. Então, é só, né, de 350, mais ou menos, a 750 nanômetros, né, o comprimento de onda. Só que o computador, ele vai muito além disso, né? O computador, ele consegue enxergar raio-x, ultravioleta, raios gama, imagens infravermelho, ondas de rádio. Então, embora, né, o sistema de visão computacional tenha algumas limitações, por exemplo, ele é muito sensível à variação de luminosidade também. Por exemplo, se eu diminuir aqui um pouco a luz da sala, né, se eu apagar a luz da sala, tiver só a luz do computador aqui, eu vou continuar entendendo que aqui atrás de mim tem uns livros, onde é a porta. Eu tenho, acho que todo mundo tem esse mesmo dom. Mas eu consigo transitar pela minha casa à noite, no escuro, assim, tranquilamente. Por quê? Porque eu sei onde estão as coisas. O computador, né, se ele tivesse um sistema de visão computacional baseado em imagem colorida, provavelmente, né, se eu criasse ali um robozinho para andar no escuro, se eu não tivesse o mapa da minha casa, né, ele provavelmente não ia conseguir andar, né, então ele é limitado à variação de luz. Agora, ele pode enxergar espectros que a gente não pode, né, ele tem medida exata de resolução, medida exata de cor, e a gente não tem. Então, são sistemas que a gente pode usar, né, para uma imensidade de coisas, né, por exemplo, poxa, aplicação médica, né, auxílio em cirurgia, ajudar em diagnóstico. Então, olha como as máquinas, né, podem ajudar a vida humana. Então, tudo isso, né, é muito interessante. Quais são os componentes da visão computacional? Beleza, então eu já sei que a gente pode usar para várias coisas, eu já sei o que é uma imagem,
já sei que eu tenho que ter conhecimento de estatística, análise de dados, etc., mas por onde a gente começa, né? O que compõe o sistema de visão computacional? Como é que a gente pode dividir ele? A gente pode dividir em parte de processamento e a parte de análise de imagem. Então, a parte de processamento, ela vai na parte de aquisição da imagem. Por quê? Porque quando a imagem é capturada na câmera, ela tem que transformar uma coisa, né, que é analógica para o digital. Então, uma coisa que os valores que são ali contínuos, ela vai ter que transformar, né, aplicar uma função de escada para transformar tudo em 0, 1, 2, 3. Então, por que às vezes, vocês já devem ter visto isso? O WhatsApp é assim, ele às vezes salva imagens com uma resolução mais baixa do que, na verdade, o nosso celular poderia salvar. Por quê? Porque ele comprime a imagem, então ele diminui o volume da imagem, né, o volume de armazenamento da imagem, para você poder salvar mais imagens. E com isso você perde o quê? Qualidade. E o que ele faz? Ele vai trabalhar nessa parte de aquisição. Então, né, você não vai ter tanta variação dentro ali dos pixels. Vai ser do 0, 256, mas pode ser uma fração de 2 em 2, então ele resume a informação para poder te dar a informação mais barata em termos de armazenamento. Então, por aí já começa o processamento. Agora, onde a gente atua nessa parte de processamento? Porque a parte da câmera é uma coisa da câmera, né? Se a gente tem uma câmera lá os celulares antigos eram 4 pixels, né? 4 megapixels. Ele não vai tirar uma imagem, não vai me dar uma imagem de 50 megapixels se ele, né, se o sensor dele está limitado a 4. Então, isso a gente não pode trabalhar muito. A gente pode substituir a câmera, é isso que a gente pode fazer. Mas a gente não pode trabalhar tanto nisso. Pode fazer a parte de compressão de imagem, mas aí já entra no pré-processamento. Então, o pré-processamento de imagens, ele vai ser comprimir a imagem, realçar a imagem. Então, quando a gente aplica, né, no nosso celular, deixa a imagem com mais contraste, menos contraste, a gente pode usar filtros, não são aqueles filtros do Instagram, tá, gente? É um outro tipo de filtros, que a maioria são operações matemáticas, não tem nada a ver com filtro de Instagram. Acho que pode até ter, mas não é essa a ideia. Detectar a borda do objeto, eu já vou comentar mais para frente o que seria isso. A gente pode, como uma imagem é uma matriz, a gente pode trabalhar com qualquer método matemático que a gente conhece. Então, a gente pode transformar a imagem, né, transformar geometricamente, transformar exponencialmente, logaritmicamente. A gente pode fazer várias transformações na imagem, porque a gente está lidando com uma matriz. Então, se eu faço essas transformações em uma matriz, a minha imagem vai ficar mais informativa para o propósito que eu quero, eu posso fazer toda e qualquer manipulação de dados, né, do ponto de vista matemático. A parte de segmentação de imagem, que eu já vou falar mais na frente, que devo ter um exemplinho. Então, essa parte de detecção de borda eu já vou comentar. Que seria a parte do processamento, e a parte de análise, que é a parte de representação. Lembra, o que eu vou usar para explicar uma imagem? Então, bom, uma laranja. O que eu posso descrever da laranja? Bom, qual é a cor? Então, a cor pode ser um descritor. Estou fazendo um sistema de classificação de fruta e verdura. Então, o que eu posso usar? A cor. A cor é um descritor ótimo para isso, porque o brócolis vai ser sempre verde, não vai ser laranja. A banana, normalmente, é amarela. Pode ser verde, né, não vai estar madura, mas, enfim, as coisas têm uma origem, né, o que você pode descrever. Então, o que eu vou usar para descrever? Então, pode ser um descritor de forma, descritor de textura, né, o que eu vou usar para descrever, para incluir nesses modelos de predição, ou seja, se eu quero, né, classificar as frutas, ou se eu quero saber qual que é o peso da fruta, é possível também. Né? Se você tem, de repente, uma imagem em 3D, você consegue projetar, né, o 3D, ou uma imagem em 2D, você consegue projetar para o 3D, enfim. Ou você pode classificar, ou você pode fazer uma predição, né, existem várias técnicas que você pode utilizar. E aí, a parte de inteligência artificial normalmente entra
ou aqui na segmentação, ou na parte de predição, e a gente já vai ver alguns exemplos. Na parte de segmentação também. Então, a gente pode fazer análise de imagem, eu não vou comentar aqui sobre os tipos de processamento de imagem, a gente tem pouco tempo, mas como a gente analisa uma imagem? A gente pode analisar de duas formas, ou tendo esses descritores do objeto, como eu falei, né, eu quero classificar laranja e maçã, então eu vou usar o formato, vou usar a cor, vou usar, o que mais? Que eu posso utilizar para descrever as frutas, né, além da forma, enfim, posso usar vários descritores, e aí, ó, vamos pensar aqui, eu tenho uma vaca, eu quero estudar, fazer uma predição de peso da vaca. Aqui não é o ideal, seria ter uma imagem 3D, mas vamos pensar aqui. Então, eu vou querer o quê? Isso aqui de fora eu não estou interessado, essa parte de trás. A parte de trás pode ter pasto, pode ter uma árvore, pode ter uma ave voando, pode ter outras coisas que eu não estou interessado, estou interessado no animal. Então, o que você faz? Faz uma segmentação do objeto, que é o quê? Você separar o seu objeto de interesse, nesse caso a vaca, de todo o resto. E para isso, normalmente a gente usa técnicas de detecção de borda. Comentei anteriormente, o que é borda? Então, borda é tudo aquilo que está contornando o meu objeto de interesse. E essas regiões de borda normalmente ocorrem quando tem alta frequência dos pixels. Porque aqui está tudo marrom, aí foi para o azul. Então, opa, né? Tem uma frequência muito grande aqui, porque está mudando a cor muito abruptamente. Então, existem técnicas que utilizam essa parte, né, teórica, né, de frequência para detectar essa borda. Então, para fazer todo o contorno do animal e separar só ele da imagem. Bom, se eu quero fazer predição de peso da vaca, eu não preciso saber que o olho dela está aqui, se o olho dela é preto, se o olho dela é azul, se ela está feliz, se ela está triste, qual que é a cor da pelagem. Eu não estou interessada nisso, eu só quero saber o peso dela. Então, eu posso simplesmente transformar essa imagem que era colorida em uma imagem binária. Então, e essa imagem binária vai ser o quê? Tudo branco ou tudo preto. E vejam que se a gente está trabalhando com análise de imagem, ela requer muita informação, muitas amostras de imagem, eu vou precisar armazenar isso em algum lugar. Então, se eu fizer isso de maneira mais eficiente, eu não preciso de uma imagem colorida, que é pesada, pouco mais pesada. Eu posso dar uma imagem binária que vai ser muito mais leve. Então, no mesmo espaço que eu teria uma imagem colorida, uma só, eu vou ter, sei lá, 100 imagens preto e branco. Então, vejam, a gente tem que pensar nisso. Então, e aí, quando a gente pensa em imagem colorida, né, a gente tem que pensar também que a gente está trabalhando com 3 canais de cores. Então, quais vão ser as estratégias que eu vou utilizar? Por exemplo, o RGB, a cor do RGB, ela é misturada com a sensação de luminosidade do ambiente. Então, não é a cor pura, é a cor com a interferência da luz do ambiente. Então, se eu quero treinar, né, um algoritmo, se eu quero implementar alguma coisa, eu preciso deixar com menos interação de luz possível, porque o meu ambiente não é controlado. Por exemplo, a gente pode pensar em planta, né, que está lá exposta, o animal está exposto. Então, vejam aqui, ó, aqui está gerando uma sombra, aqui também. Então, a imagem, dependendo da técnica que a gente utiliza, a técnica pode entender que isso aqui é um objeto separado do próprio animal. E aí, segmentar 2 coisas diferentes. Ó, vejam, olha só a interferência da sombra. Então, a gente pode pensar também, poxa, mas não quero que tenha isso. Eu posso transformar esse espaço de cor para um outro espaço de cor? Posso também. Existem técnicas que nos permitem a gente trabalhar em vários espaços de cores. Então, bom, voltando ao nosso exemplo, eu quero saber qual que é o peso dessa vaca. Então, o que eu vou usar para descrever? Poxa, a área
é uma coisa que eu posso usar, né? Aqui a área normalmente é importante para o peso. Então, se eu ocupo uma área maior, eu vou ser naturalmente mais pesado, né? Do que um animal que ocupa uma área menor. Então, esses são os descritores de objeto, porque o que a gente vai fazer? A gente vai extrair informações da imagem, informações numéricas, que vão nos permitir incluir isso em qualquer modelo estatístico, seja paramétrico ou não. Quando eu falo método paramétrico, são aqueles métodos de regressão, são aqueles métodos que a gente pressupõe, existe pressuposição estatística, por exemplo, a maioria dos modelos lineares, a gente pressupõe que os dados seguem uma distribuição normal. Vejam isso aqui, esses pixels aqui não seguem uma distribuição normal. É só um exemplo de uma distribuição normal, mas, enfim. Então, esses métodos, né, do cotidiano, métodos estatísticos paramétricos, eles assumem pressuposições paramétricas. Então, em caso de imagem, em caso de dados de imagem, às vezes as coisas não seguem uma distribuição normal. Então, você pode utilizar técnicas de inteligência artificial, ou seja, métodos de aprendizado de máquina, né, machine learning, métodos de deep learning, porque esses métodos, eles são considerados, na verdade, métodos semiparamétricos. Por quê? Porque eles têm uma funçãozinha de ativação lá no método, mas ele não está pressupondo que é normal ou não. Ele vai conseguir extrapolar além de pressuposição de normalidade, etc. Por isso que as redes neurais, elas são tão eficientes, né? Redes neurais é um tipo de modelo de inteligência artificial. Então, é para a gente trabalhar com essa parte que não assume normalidade, não assume distribuições, etc. Então, beleza. Né, se a gente pode descrever esses dados em números, então imagina, né? A gente vai ter isso aqui no final, a gente não vai ter mais a imagem, a gente vai ter os descritores da imagem. Então, a primeira imagem eu vou ter uma vaca, depois eu vou ter uma novilha, depois eu vou ter um touro. Então, tem várias categorias de animal aqui. Então, o que eu vou usar para descrever? O perímetro, a área, o tamanho do eixo maior, o tamanho do eixo menor. Eu vou conseguir a posição que esse objeto está na imagem. E esses valores todos aqui vão ser pixels. Então, vejam, é muito mais fácil processar isso aqui do que uma imagem, do que a imagem como ela é, como imagem mesmo. Então, são técnicas, né, importantes, né, porque às vezes a gente fala visão computacional. Não, visão computacional é só inteligência artificial, é só redes neurais convolucionais. Não, não é só isso. A gente pode transformar dados de imagem em dados numéricos, interpretar isso de várias formas, em formas que a gente já conhece. Mas, né, como eu comentei, né, esses métodos de inteligência artificial são, às vezes, muito robustos para essas coisas. Então, a gente pode usar lá métodos de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, para classificação. Então, o que é classificação? Eu estou querendo classificar. Então, vai ser algo que são classes, né? Eu quero classificar, é uma vaca ou não é? É um cachorro? É um gato? É uma ave? Né? São classes de coisas. E quando eu quero, por exemplo, o peso é uma medida contínua. Então, eu vou fazer o quê? Uma regressão. E isso aqui é quando eu tenho a label, né? Quando eu tenho a informação a priori. É vaca ou não é? É cachorro ou não é? Etc. E quando eu preciso do peso para ajustar os meus modelos, então eu vou pesar os animais, mas com as imagens, eu vou querer treinar um modelo que faça predição sozinha, que eu não preciso mais pesar. Por quê? Por que isso é interessante? Porque no futuro, quando no futuro, né, maravilhoso, que a gente tiver muita informação, muitos dados coletados, e a gente está seguindo para esse caminho, esses modelos, eles vão ser capazes de predizer o peso sem ter o peso coletado. Esse é o interesse, só que eu preciso de muitos dados para que o modelo faça isso com uma boa precisão e acurácia. Agora, se eu quero saber, eu tenho uma amostra aqui de várias imagens, várias fazendas. Tenho várias fazendas aqui, e eu quero classificá-las em fazendas extensivas e intensivas.
E eu tenho as imagens. Mas só que eu não sei se elas são intensivas ou se elas são extensivas. Eu quero, não é só separar, então eu posso clusterizar, eu posso agrupar elas. E aí, nas técnicas de agrupamento, tem algumas técnicas que são lá da estatística convencional, da estatística paramétrica, mas também tem métodos de machine learning para fazer análise de agrupamento. Eu vou fazer isso, então, bom, eu não sei, mas com base nesses descritores, mas eu tenho a área da fazenda, eu tenho o quanto de pasto que ela produz, eu tenho se ela produz gado ou não, se produz soja ou não, essas coisas. Com base nesses descritores, eu vou conseguir agrupar elas, ou seja, agrupar entre as semelhantes, então eu vou saber quem que é de um grupo ou quem que é do outro, e pode ser vários grupos. E aí, aqui nesse caso, a gente não tem a label, ou seja, eu não sei quem é melhor ou quem é pior, eu só quero agrupar elas, com base em alguma coisa. E aí, a outra coisa que a gente pode fazer, ou a gente pode, né, como eu falei em análise de imagem, ou a gente pode transformar a imagem em dados numéricos, através dos descritores de imagem, ou a gente pode processar a imagem como ela é, só que os únicos algoritmos que podem fazer isso são os modelos de redes neurais, e as redes neurais convolucionais ou também as redes neurais recorrentes, mas são sistemas de inteligência artificial que trabalham diretamente com a imagem, né? A gente não consegue trabalhar com uma regressão linear, ou que seja um modelo sofisticado misto, direto de uma imagem. Não tem como, né? Porque não é para isso que a imagem foi feita. Não, quer dizer, não é para isso que esses modelos foram feitos. Então, né, por que visão computacional está tão em alta na última década, principalmente na última década? Por causa dessas redes neurais convolucionais. Por quê? Porque elas vão conseguir reconhecer padrões de imagem diretamente da imagem. E como que elas vão fazer isso? Lembra que eu falei, né, que a inteligência artificial, ela é baseada no cérebro humano. Então, é análogo ao cérebro humano. Como que o humano faz? Aqui eu bati o olho aqui nessa imagem, eu sei que, olha, muito provavelmente essa imagem foi tirada na Holanda, porque tem tulipa e tem moinho. Pode ser 13 tilhas também, né? Mas não sei. Então, eu tenho um conhecimento acumulado que me faz entender que aqui é uma tulipa, que aqui é um moinho, né? Isso aqui normalmente é característica de país europeu. E eu consigo classificar essas flores em tulipa, porque eu gosto muito de flor, então eu sei que isso aqui é uma tulipa. Como que uma inteligência artificial vai saber isso? Ela precisa detectar quais são os padrões dessa imagem que ela consegue diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Se você perguntar para a rede neural, rede neural, isso aqui é uma tulipa? Ela não vai saber responder. Então, se com essa imagem aqui, a label que eu tenho é, por exemplo, assim, uma cidade na Holanda, vamos pensar que a label aqui é Holanda. Ele não vai saber me falar, não, eu sei que é Holanda porque é uma tulipa e porque é um moinho. Não é isso que ele vai me dizer. Ele vai falar isso em números. Não, eu sei porque isso aqui é diferente. E aí eu teria outros exemplos, por exemplo, né, de outros países, sei lá, uma foto de uma cerveja, é a Alemanha. Ou Blumenau, pode ser também. Mas ele não vai dizer, não, isso aqui é uma cerveja, ele vai saber o que é país. É Holanda, é Alemanha, porque foi o Y que eu dei para ele. Como o Y ali atrás foi vaca, touro, etc., aqui vai ser Holanda, Alemanha e outros países. E aí, com base, né, nesse reconhecimento de padrões da imagem, ele vai identificar isso. E como é que é isso? Como é que é esse reconhecimento de padrão que uma rede neural convolucional faz? É simplesmente uma operação de convolução, que é uma operação matemática, que é você multiplicar a imagem, que é uma matriz, e aqui uma imagem colorida são 3 matrizes, por um filtro, que também é uma matriz, só que é uma matriz menor. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, para cada
banda da imagem, então lá o RGB, eu vou multiplicar um filtro nele, e o resultado desse filtro vai fazer eu reconhecer algum padrão, a rede vai fazer a rede reconhecer algum padrão ou não. Então, com base nessas operações. Então, ela tá vendo só números, né? E aí tem várias técnicas, vários modelos, porque, bom, Thalita, mas como que você vai saber qual que é o melhor filtro para detectar o melhor padrão para aquele problema que eu estou analisando? Eu preciso testar. Então, por isso que tem várias iterações, né? O modelo tem normalmente várias épocas, né? São modelos que são exaustivamente treinados. Então, na parte de treinamento de modelo, treinamento, validação e teste, o que está sendo feito? O que está sendo modificado é esse kernel. Então, ele vai usar valores diferentes a cada iteração até ele achar um kernel bom o suficiente que consiga reconhecer os padrões para detectar, para classificar qual que é a cidade, né, qual que é o país, no caso, eu falei, né, Holanda e Alemanha, então qual que é o país que eu estou me referindo a cada imagem. E como eu falei, né, são sistemas que são exaustivamente treinados. Então, existe uma ampla variedade de modelos já treinados e que podem ser implementados, e aí, principalmente, né, da última década para cá. Então, rede neural artificial, né, inteligência artificial, ela surgiu lá em 1950, mas esses modelos mais sofisticados foram a partir, né, dos anos 2011. Vejam, né, que a Tesla, né, ela foi fundada em 2003, e olha só o tanto de tempo que demorou, né, para eles efetivamente construírem, né, um carro totalmente autônomo. Então, aqui, né, não é o foco, mas, por exemplo, esses modelos ChatGPT também são modelos de inteligência artificial, e eles são treinados com bilhões de parâmetros para conseguir ter o desempenho que eles têm hoje. Então, imagina quanto, né, de demanda computacional, né, de recurso computacional que esses modelos exigem. Então, imagem é muito isso, né, porque uma imagem, ela tem muita informação, não é um número qualquer, não é só um número. Então, se eu preciso aplicar visão computacional para um problema simples, tinha um aluno na minha disciplina, 2 turmas atrás, que ele usava sistema de visão computacional para identificar os IDs de vagão de trem. Então, ele precisa de uma imagem colorida? Não, ele precisa de uma imagem que ele consiga ver os números e as letras que tem no vagão e consiga identificar o vagão que acabou de passar e qual que é a carga que aquele vagão tem. É isso. Então, se você puder simplificar, é melhor, mas tem problemas que só as redes neurais convolucionais ou também as redes neurais recorrentes vão conseguir resolver. E quais são esses problemas? São alguns problemas de classificação de imagem, né, muito específica, detecção de objeto, né, como eu comentei, né, os carros autônomos, eles usam muito essa parte de detecção de objeto, rastreamento de objeto. Então, por exemplo, aquela pessoa que está entrando na loja da Amazon, naquela loja no Amazon Go, ela está sendo rastreada, né, então qual vai ser o algoritmo que vai fazer isso? Né, existem modelos específicos só para esse fim, modelos específicos para segmentar o objeto, ou seja, eu quero estudar aquela vaca, como é que eu vou tirar aquela vaca do fundo da imagem? Então, existem algoritmos de segmentação também baseados em redes neurais convolucionais que fazem isso. E, por último, as redes adversárias generativas, que criam imagens, ou seja, imagens que não existem, né, imagens falsas. Existem já algumas plataformas, né, com esses recursos, e foram as redes que foram desenvolvidas mais para 2014. Então, vejam que as coisas, para vocês, podem não soar como recente, mas é muito recente. Né? Se a gente pensar 1, 2 décadas, é pouco, né, em termos de evolução do conhecimento. Assim, é um período curto de tempo para evoluir tanto no conhecimento, tanto que esses modelos evoluíram, esses modelos de inteligência artificial e esses modelos de inteligência artificial que utilizam imagens. Então, a gente vai ver um exemplo utilizando detecção de objetos. Eu compartilhei com vocês o link do Drive,
e aí vocês podem acessar lá. O link do Drive não está liberado, ele está pedindo autorização. Mudar. Eu vou, acho que, peraí. Só torna ele público. Eu tinha colocado... Eu vou liberar aqui para os alunos que... Vou liberar aqui rapidamente para os alunos. Não são muitos. Tem como eu tornar público depois que eu gerei o link? Eu não sei se tem como fazer isso. Tem, sim. Tem? Tem. Tá, peraí, deixa eu... Você clica direito ali e vai peraí. navegando, ele tem uma função para tornar público. Tá. Deixa eu Vai no fazer isso. compartilhar. Só um segundo. Tá. Qualquer pessoa com o link, isso, né? Isso. Boa. Será que vai ficar o mesmo link? Fica assim, fica o mesmo. Fica? Então tá joia. Já acessei, funcionou. Já Deixou? Então ótimo. Beleza. Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Antes da gente ir para a aula prática? Ou fazer algum comentário? Não? Então tá bom, eu vou dar só um intervalinho de uns 3 minutinhos e a gente já volta, pode ser? Pode ser, professor Ademir? Beleza, professor? Fique à Pode ser? vontade. Tá, já retorno. Pessoal, enquanto isso, aproveitando para marcar presença, né? Quem não colocou o seu nome ainda, se for o pessoal do IPSC, que coloque o nome e a fase que você está no IPSC, né? Para poder depois ter a comprovação da presença. E, eventualmente, se alguém ainda não se inscreveu, também tem ali no chat o link para fazer a inscrição, que ele é fundamental para gerar depois o certificado. E como isso é um projeto de extensão, o funcionamento é que você participa no mínimo 75% de presença e aí você tem automaticamente a comprovação de todo o ciclo, de todas as palestras da semana inteira. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí e perguntar. Quem não ainda identificou, coloque o seu nome e a fase para ficar registrado aí. O link de acesso para esse Drive, que a professora tem os exemplos aí que vai trabalhar em seguida, eu coloquei novamente no chat. É só clicar aí e abrir para acompanhar a parte prática.
Então tá, joia, pessoal, vamos tomar, só fui tomar uma água. Então, bom, o que então esses modelos de detecção de objeto, agora com um pouquinho mais de detalhe, né? O que esses modelos fazem? São redes neurais convolucionais que são projetadas não só para classificar o que é imagem, o que tem na imagem, mas eles também localizam cada objeto, então delimitando com essa caixa chamada comumente de bounding box. Então eles vão, esses modelos eles são capazes, né, de localizar o objeto, dada a localização do objeto, eles classificam, então eles vão, né, colocar, é uma ave, aqui tem um ramo, aqui são pessoas, é uma calça jeans, são mulheres, vai classificar e, além de classificar, ele vai dar uma pontuação de confiança, ou seja, uma acurácia, né, para ver o quanto de certeza ele tem sobre aquilo. Não, isso aqui é um pássaro, né, eu tenho 99% de certeza que é um pássaro. Então, esses modelos de detecção de objetos são bastante utilizados para veículos autônomos, sistemas de visão computacional para segurança. Então, a gente vai agora lá para a parte prática. Aqui eu já deixei o meu mais ou menos, vou só desligar a câmera. Lá no Google Drive, eu deixei também os detalhes, assim, ponto por ponto, o que é cada chunk do código. Então, as configurações iniciais, o que são as funções auxiliares, tudo que está sendo dito aqui no código. Então, para a gente fazer essa parte prática, não sei se vocês já utilizaram, né, o Google Colab. Então, a gente vai utilizar o Google Colab, então a gente vai estar rodando isso lá nos computadores da Google, e é um exemplo que ele está disponível no site do TensorFlow, então qualquer um pode ter acesso, a gente pode pegar imagens de acesso livre, né, para implementar nos exemplos, mas, né, como aqui é uma palestra mais a nível didático, né, eu preferi dar um exemplo já bem, né, um exemplo que já está bem definido na literatura. Então, para quem não conhece, o TensorFlow é uma biblioteca em Python que é comumente usada para análise de imagem e também para linguagem de processamento natural, que são esses modelos de inteligência artificial para interação com o usuário, que são esses modelos que a gente comumente chama de chat GPT, porque eles estão gerando textos. Então, existem alguns exemplos também. Então, a gente vai usar aqui, né, como vocês viram, né, o copyright do TensorFlow, e a gente vai estar usando a biblioteca do TensorFlow, o Matplotlib, que é para gráfico, aqui a gente vai mensurar o tempo de processamento. Então, aqui são algumas células ocultas que é obrigatório a gente usar. Aqui é uma imagem de acesso livre, mesmo da internet, vocês podem modificar o código. Opa. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai visualizar a imagem, né, então, né, qual que é a sequência, qual que é o pipeline dessa análise. A gente vai visualizar a imagem, depois a gente vai redimensionar a imagem para 256 por 256. Esse 256 seria o tamanho. Então, é a altura e a largura da imagem, né? Vai ser uma imagem colorida no espaço de cor RGB, a gente vai salvar em JPEG com qualidade 90%, porque o JPEG, ele faz o sistema de compressão de imagem. Então, a gente pode reduzir a qualidade da imagem quando a gente muda esse hiperparâmetro aqui. O JPEG, ele permite isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um tipo de imagem mais antigo, que é o bitmap.
bitmap, que são imagens mais pesadas, são imagens que elas não fazem, não tem essa parte de, aumentar a fonte, claro, Cristiano, posso sim. Eles não, que não faz essa compressão da imagem, e não é obrigatória. Tá melhor, Cristiano? Ficou bom agora? Eu acho que tá dando, né? Se quiser que aumente um pouquinho mais, só me avisar. Então, existem sistemas, né, de imagem que a gente não consegue fazer essa compressão, mas no JPEG a gente consegue. Aqui a sequência, né, uma outra função para a gente delinear esse bounding box. Então, quando encontra mais um pouco, tá. Então, quando o algoritmo encontra um objeto, assim tá melhor? Se aumentar mais que isso vai ficar um pouco ruim para mim. Tá, joia? Então tá, joia. Então, assim que detecta algum tipo de objeto, né, construir essa caixa delimitadora, então a gente coloca, por exemplo, alguns parâmetros, né, como, aqui vai usar todo default, né, por exemplo, cor, fonte, etc., mas a largura, né, desse bounding box, né, a gente vai mostrar esse bounding box, né, na altura central da imagem, e aqui a gente vai, de fato, desenhar esses bounding box quando eu tiver certeza do que eu estou predizendo. Então, aqui eu coloquei 10%, mas vamos aumentar. Então, quando eu tiver pelo menos 50% de certeza daquilo que eu estou querendo, eu vou construir um bounding box. E aqui eu posso modificar também, ó, por exemplo, o número máximo desses boxes. Então, aqui eu coloquei 50, vamos colocar menos, vamos colocar 10. E aqui vocês podem brincar com esse código e ir alterando. Então, aqui já está a função pronta, né, para fazer essas três coisas, né, que é identificar o objeto, delimitar o objeto e fazer a predição, ou seja, a classificação do que é aquele objeto, e se a classificação for satisfatória, aquele bounding box vai ser mantido, e se ela não for satisfatória, ou seja, se ela não for igual ou acima de 50%, ou abaixo, né, de 50%, a gente não vai construir o bounding box. Então, aqui é uma imagem da internet, ó, uma imagem com várias cadeiras, mesas, né, uma imagem aleatória, e vocês podem mudar essa imagem também, só modificar o link. E aqui são dois modelos de detecção de objeto. Então, lembra, né, esses modelos de redes neurais convolucionais, eles são esses modelos que já têm prontos, né, na literatura, e que essas bibliotecas, né, em Python normalmente oferecem, elas foram treinadas exaustivamente para ter um desempenho satisfatório, na grande maioria das aplicações. Então, aqui a gente vai estar usando só a parte de predição mesmo, a gente não vai estar treinando, validando. Eu não sei se vocês passaram por alguma disciplina que vocês têm que fazer treinamento, validação e teste, mas aqui a gente vai estar usando, né, a rede pronta, ou seja, a gente não vai atualizar aqueles pesos dos filtros que eu mostrei anteriormente, lembra de multiplicar a imagem por um filtro, não, um filtro menor, e é esses filtros, esses números que a gente vai modificar para ver quando a melhor modificação, né, nesses filtros vão atingir os melhores descritores, né, da imagem. Aqui a gente vai estar treinando, vai estar utilizando ou um ou outro modelo que já estão prontos. Então, esse primeiro aqui, o Faster CNN Inception, ele é mais acurado do que o MobileNet. Então, ele demora, né, um pouquinho mais.
do que, né, o primeiro demora mais do que o segundo, então vamos tentar fazer primeiro com esse mais rápido, que é o modelo MobileNet. Então, lembra, eu vou pegar a imagem, que eu vou escolher o detector, né, no caso, o modelo, que vai ser o MobileNet. Então, aqui ele está executando, né? Vou carregar a imagem, né, no path que eu já coloquei anteriormente, e agora eu vou rodar o detector, né, para aquela imagem que a gente, ó, vejam que a gente colocou. Então, aqui, de fato, ele está rodando. Rodando o modelo, né, para a imagem de interesse. Ó, então, vocês viram, ele encontrou 100 objetos, e o tempo de diferença foi 16 segundos. Só que aqui, eu estou utilizando a minha conta da UFV, então ele está executando isso em GPU. Vejam aí se a velocidade de inferência de vocês vai ser também tão rápida quanto a minha, né? Normalmente, quando você está em GPU, é bem mais rápido. A minha deu 14,75. Joia, muito bom. Mas será que foi em GPU? Boa pergunta. Acho que essa é a minha conta paga. Então provavelmente foi, ó. Se ele colocar aqui nesse T4, tá vendo aqui no cantinho? T4. É isso mesmo, porque foi no GPU. Porque essa conta da UFV, eles pagam também, né, para a gente ter acesso. Mas aí, se a gente rodar numa conta normal, vai demorar mais. Então, vamos rodar aqui para outras imagens, ó. Outras imagens relatórias. Então, aqui, ó, ele identificou o besouro, né, colocou a acurácia da inferência, né, dos besouros, então ele acertou quase todos. Então, esse modelo até que foi bom. Ó, aqui o pessoal que está assistindo provavelmente nem conhece os modelos desses celulares aqui. Nem sabe o que é isso aqui, ó. Esse telefone fixo. Então, vamos... aqui, ó, tá vendo? Ó, ele não detectou, ele não plotou nenhum bounding box, nem nessa imagem e nem na anterior. Então, provavelmente é porque a acurácia que ele obteve foi menor do que 50, que foi aquela acurácia que a gente predeterminou. Vamos modificar lá a acurácia. Tá? Vamos colocar um pouco menos. A mesma rede, mesmo modelo de neural, a função para a gente rodar o detector. Aqui vai ser para essa imagem, de novo. Então, vamos ver qual que foi se ele vai botar mais bounding box. Ó, tá vendo? Agora ele já detectou um guarda-chuva, né? Que seria o guarda-sol, né? 35% de acurácia. Então, cadeira, né? Mesa de cozinha, etc. Vamos ver se ele... Ó, então tá vendo? Ó, primeiro, né, ele identifica o besouro, agora já identifica, né, com uma menor precisão o inseto. Então, lógico, o besouro é um inseto, então tá acertando. Vamos ver aqui. Também tudo com menos acurácia.
Então, se vocês baixarem a Curiosity, provavelmente ele vai conseguir identificar mais alguma coisa ali, ó. Por exemplo, ó, aqui o pássaro, né, já com 37%. E aí aqui eu coloquei alguns exemplos na pastinha que eu compartilhei com vocês. Então, tudo que é imagem que está nessa pastinha, ele vai executar o detector de imagem. Vamos ver lá. Então, vejam, detectando um cachorro. Então, vejam que são exemplos, né? Aqui, ó, só a pessoa que ele detectou com uma acurácia grande. Por quê? Porque essa imagem, ela tá, como assim, é meio que mais de longe, né? Tem mais coisas. Ó, a pessoa, ó, sapato, calça jeans, né? Mulher, uma vaca, um pássaro. Então, vocês podem brincar com esse código, né? Colocar no Google Drive de vocês e testar outras aplicações. Assim, vejam que foi um exemplo assim muito simples, né, do que essas redes neurais podem fazer, mas é porque eu preferi colocar alguma coisa mais simples, porque às vezes demora para executar. Eu sei que nem todo mundo tem acesso ao GPU, mas é um exemplo, né, do que essas redes são capazes de fazer. E aí, quando a gente usa esses modelos já treinados, é bem mais rápido, né, para coisas mais gerais. Agora, se a gente quer aplicar a detecção de objeto para uma coisa muito específica, pode ser que você tenha mais problema e que aí sim você tenha que desenvolver a sua própria rede neural convolucional para solucionar o seu problema. Alguma pergunta, pessoal? Quem queria comentar alguma coisa? Não? Então tá bom. Então, gente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, para divulgar o curso de Inteligência Artificial e Computacional da Universidade Federal de Viçosa, do qual eu faço parte do corpo docente. Então, o Bill Gates, né, ele falou uma frase que é bastante conhecida, que é assim, a inteligência artificial está prestes a tornar as nossas vidas, né, mais produtivas e mais criativas. Eu acho que ela já tornou, né? Aqui ele falou isso em 2017. Então, para quem tem interesse de aprofundar um pouco mais essa área de inteligência artificial, e passando para visão computacional, modelos de mais sofisticados de processamento de linguagem natural, as turmas agora estão fechadas do curso de especialização, mas em agosto a gente vai abrir mais uma turma. A gente já deu aula já formou 8 turmas e vamos para a 9ª. Então, eu sei que alguns aqui ainda estão na graduação, então se porventura, né, no futuro tiverem interesse ou conhecerem alguém que tem interesse na área, a gente está lá à disposição para ajudar. Eu agradeço bastante a oportunidade e eu espero que eu tenha contribuído para a formação de vocês em algum nível. Muito obrigada. Ok, professora Thalita. Muito obrigado a você pela gentileza aí de nos passar todo esse conhecimento, né? A gente tem tudo registrado aqui, está gravado, vamos ter oportunidade de rever quando necessário. E, em nome aí do nosso grupo, eu deixo o agradecimento aí, então, pela sua apresentação. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço. Ok. Eu acho que tem alguns alunos que levantaram a mão, e depois, não sei se tem alguma pergunta. Para responder, se tiver alguma pergunta, tranquilo.
Bom, eu fico à disposição no e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Agradeço pela oportunidade, professora Ademir. Uma boa noite a todos. Perfeito. Muito obrigado a você, Teresa. Boa noite. Boa noite. Aos colegas que ainda estão, se alguém não marcou a presença, né, coloque ali o seu nome, se for do isso, daqui a fase também, para a gente deixar registrado aí. Vou deixar mais uns minutinhos para que alguém aí que não tenha registrado possa marcar a presença, e depois a gente encerra. E agradecendo a todos aí pela presença nessa primeira nossa apresentação, e já convidando para amanhã a gente dar continuidade aí com a próxima apresentação. Guardar mais 3 minutinhos, depois eu encerro a gravação por aqui e encerramos a nossa apresentação. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, muito boa noite a todos. Ok, pessoal, não tendo mais interação aí no chat, eu agradeço mais uma vez e vamos encerrar a gravação por aqui e encerrar a nossa atividade.